Olá, pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo está sendo gravado para os alunos do 7º ano. Eu vou mostrar como se deve fazer as atividades do livro didático dessa semana, tá? Para isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minuto. Aí. Espero que todos estejam bem, todo mundo em casa, mas temos que também fazer as atividades, né? Não podemos parar aí de fazer as atividades para quando a gente voltar, não precisa ficar retomando várias coisas. A gente vai retomar, né? Mas não ficar só retomando, né? Poder adiantar, poder parar, começar de onde paramos, né? Então, aqui na atividade da semana, que foi postada no dia 5, nós temos as orientações de o que vocês devem fazer. Está escrito assim: assistir ao vídeo sobre conjugação da terceira pessoa no singular em inglês, que é esse vídeo aqui, tá? Onde essa professora vai explicar por que se deve colocar o S no final dos verbos da terceira pessoa do singular, tá bom? Aí, vocês, depois de assistirem o vídeo, vocês vão fazer as atividades do livro didático, da página 28, 29 e 31. Vão colocar só as respostas no caderno e depois enviar a foto das atividades feitas para mim. Quem não tem o livro, eu coloquei em PDF aqui as páginas do livro, tá bom? Então é só clicar que ele vai abrir, tá? Pessoal, então observem que aqui já está em amarelo, então isso quer dizer que eu já traduzi o enunciado. Mas quando a gente abre esse PDF no Google Classroom, ele não mostra as traduções que eu fiz. Para isso, você vai ter que vir aqui, só deixa eu mudar aqui o cursor, rapidinho. Aí você vai ter que vir aqui, tá vendo? Clicar, abrir em uma nova janela. Ele vai abrir uma outra aba do Google e vai abrir novamente o PDF para você. Esperar só um minutinho. A internet está ruim hoje. Vou fazer aqui de novo para você. Aí abrir. Então aqui nós temos a página do livro, né? E abrir de novo. Isso, muito bem. Então, e aqui, ó, pode ver que já tem um comentário em português, tá bom? Então vamos lá. Ele está pedindo aqui para vocês lerem o texto abaixo e responder os exercícios de 1 a 4. O texto é essa imagem aqui, podem observar que é uma imagem, onde tem uma frase, tem as imagens, né, principal, e embaixo de cada imagem tem um quadradinho, que provavelmente vocês terão que preencher, né? A frase é o seguinte: underneath we are all the same. Underneath we are all the same. Professora, eu não sei o que significa essa frase. Eu posso ir usar o Google Tradutor. Para isso, eu abro uma página lá do Google, escrevo Tradutor, Google Tradutor, e daí vai aparecer para mim essa caixinha aqui, ó, onde eu digito o texto e já sai a tradução, tá? Então, ó,
Vamos ver o que significa essa palavra aqui primeiro. Underneath. Under. Ah, significa por baixo. Significa por baixo. Muito bem. Ó, aqui o Google mostra até como que eu traduzir essa palavra. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o que ela está falando. Underneath. 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 Voltando. Então, underneath. We are all the same. We are. Eu acho que a gente já viu isso aqui, ó. We are. Isso mesmo, nós vimos lá no verb to be. Vamos relembrar aqui. Deixa eu só. Aqui. Para a gente poder relembrar o que é o verbo to be. Vamos lá. Verbo to be. Então, lembra que no verbo to be, no presente, eu tinha 3 palavrinhas, que era are, is e am. Tá? Isso aqui, essas 3 palavrinhas, elas correspondem ao verbo to be no presente. Significa são, é, e essa sou. Também pode significar estão, está, peraí, estou, tá bom? Então eu uso esse, vamos começar por esse aqui de baixo. Eu uso am com a primeira pessoa do singular, que é a. Primeira pessoa do singular, que é a palavrinha I. I am. Eu sou, eu estou. Eu uso o is com. Vamos aqui para isso, o are. Né? Eu uso o are com they. Opa. They. We're. You. Então eu falo they are, we are e you are, que significa eles no plural são, we, nós somos, you are, você é ou vocês são, tanto no plural quanto no singular. E eu uso is para she, he e it, que significa ela, she's, ela é, his, ele é, it is, ele ou ela é, tá? Então a gente já aprendeu isso ano passado. Agora vocês só estão revendo para poder fazer o exercício, tá bom? Então, vamos voltar lá para nossa página de exercício. Aí, ó, we are. O que significava we are mesmo? Nós somos. Então, underneath, por baixo, nós somos all the same. O que será que significa all the same? O que será que significa all the same? Vamos voltar lá para o Google Tradutor para ver o que significa?
all, all the same. Olha lá, tudo o mesmo. All the same. Tudo o mesmo, ou todos o mesmo, ou tudo a mesma coisa. Nós somos todos iguais. Então, underneath, we are all the same. O que significa mesmo? Isso mesmo. Ok, então, dito isso, vamos para a primeira questão. What do the pictures in the test show? O que essa imagem mostra? O que será que essa imagem mostra? Está em inglês, mas está bem fácil. Ó, observa. A. The muscles of the human body. Ai, professora, eu não sei. Tem uma palavra que é bem parecida aqui com português. Muscles. Será que ele mostra muscles? Ou a B. The bones of the human body. Bones é uma palavra que vocês aprenderam na aula passada, naquele vídeo que tinha a música. Bones. O que será que é bones? Será que essa picture, essa imagem mostra muscles ou mostra bones? Perto aqui do lado dessa frase, tem uma palavra bem parecida com o português, que é skeleton. Qual será que é? A ou B? Então você vai marcar uma das duas. Número 2. Underneath you are all the same. What does underneath mean? Então ele quer saber o que a palavra underneath significa. A gente já viu lá no Google Tradutor. Por baixo ou de longe? Ok, vamos para 3. Essa está facinho. Complete the poster above by replace each icon with an appropriate word. Então ele quer, ó, vou ler aqui, ó, que eu coloquei em português. Complete o pôster acima e preencha cada ícone, que é cada estrelinha, com a palavra apropriada. Aí ele dá algumas palavras aqui para você colocar lá. Ásia, elderly, indigenous, man ou boys, skin, woman. Você vai ter que colocar aqui, ó, tá? Essas palavras. E você também vai ter que entender o significado delas, tá? Algumas palavras são bem parecidas com o português. Por exemplo, Asia, indigenous, ubais. Outras a gente já conhece. Man, Superman, woman, também é uma palavra bem conhecida. Talvez vocês terão que procurar skin e elderly, tá bom? Skin e elderly. Number 4. Então, essa daqui é só para você colocar as palavrinhas aqui. Depois você vai entender por que não faz diferença. Será que faz diferença colocar? Tem uma ordem? Pensa na frase que a gente traduziu. What's the main idea of the test? Qual que é a ideia principal do texto? Então, sobre o que esse texto está falando? It shows people that it is important to treat each human being in a different way. Ele mostra para as pessoas, para a gente, que é importante tratar cada humano em sua diferença, de diferentes maneiras. It shows people that you have a different physical characteristic, but we are all the human. Ele mostra para as pessoas que temos diferentes características físicas, mas nós todos somos humanos. Então, qual das duas está mais certa? A ou a B? Então, você só vai colocar uma no seu caderno. Correta. Tá bom? Então, vamos para a segunda parte. Language in use. Review present simple.
Então, está pedindo para vocês reverem o presente simples, as regras para entender as palavras quando elas estão no presente em inglês, tá bom? Eu vou explicar aqui para vocês, para retomar. Vamos lá. Então, o que é o presente simples? O presente simples é uma ação que ela mostra um hábito ou um fato, algo que sempre acontece, tá? Então, ela mostra um hábito. Por exemplo, eu, em português primeiro, eu durmo, não, eu acordo, né? Eu acordo cedo. Isso é um hábito, né? Eu acordo cedo. Em inglês, como que ficaria essa frase? I wake up later. Eu acordo cedo, tá bom? Outra coisa que acontece na vida, por exemplo, eu amo pizza. I love pizza. É um hábito, é um fato, é algo que é verdadeiro, né? Então, o presente simples, ele vai mostrar ou algo que sempre acontece comigo, ou um fato, tá bom? Mas ele tem uma peculiaridade. Sempre quando eu for falar da terceira pessoa do singular, que são aquelas palavrinhas she, he e it, eu tenho que colocar... Eu tenho que colocar o meu verbo, no caso é love, eu tenho que colocar um S no final do verbo, tá? A professora vai explicar isso para vocês lá naquele vídeo que eu compartilhei. Então, quando eu for falar de mim, eu falo I love. Quando eu for falar dela, she loves. Quando eu for falar dele, he loves. Quando eu for falar de coisas e animais, loves com S. Tá? Então, I love pizza, she loves pizza, he loves pizza, it loves pizza, we love pizza, if they love pizza. Vai ficar assim. É uma marca que tem no final do verbo esse S. Então, sempre quando eu vou falar dela, vou falar dele, eu vou falar disso e daquilo, eu uso o S no final dos verbos. Se eu for falar de mim, eu não uso S. Se for falar de nós, também não. Se for falar deles, também não uso S no final do verbo, tá? Essa é uma regra gramatical que tem na língua inglesa, tá bom? Então, dito isso, vamos tentar fazer essa atividade. Ele pediu para você observar essas duas frases que vocês fizeram, vocês viram no exercício anterior, lá da página 24 e 25. A primeira frase é How many teeth do kids have? Que significa quantos dentes a criança tem, uma criança tem. How many times does your heart beat each day? Quantas vezes o seu coração bate a cada dia? São duas perguntas que nós respondemos lá na página 24. Aí ele está pedindo para você preencher aqui com um número apropriado, um número certo. Então você vai ter que rever
lá na página 24 e 25 que você colocou para poder preencher essas perguntas. Então, how many teeth does kids have? Aí a resposta, they have tchararã, teeth. E a pergunta, how many times does your heart beat each day? It beats tchararã times a day. São 2 números que você vai ter que preencher aqui, tá? Então, a 3. Choose the correct item that completes each sentence below. Ele está pedindo para você encontrar o item correto para completar cada frase abaixo. Então, nós temos a frase A, B e a C. Para responder essa frase, você vai ter que colocar ou essa como correta ou essa como correta. Na B também, ou essa, e na C, ou essa daqui, ou essa que é correta, tá? Então, vamos ver como que está pedindo a frase. O fragmento 1 e 2 estão no presente simples. Eles falam sobre facts, habits. Do que quando a gente vê essas duas respostas que nós demos aqui no exercício 1 e 2, ele afirma que essas frases estão no presente, no tempo presente. E elas estão mostrando o que pra gente? Ela está falando sobre o que? Facts ou habits? Fatos ou hábitos? B. Nessa frase aqui, it beats times a day. O sujeito é. Qual que é o sujeito dessa frase? Quem está fazendo a ação de bater? A day ou a palavra it? É isso aí. Letter C. Na frase it beats time a day, a mesma frase, nós adicionamos o S no verbo principal porque o sujeito é um. Então, por que será que nessa palavra beats, que é o verbo principal, nós adicionamos o S? Será que é porque o sujeito está na terceira pessoa do singular? Ou é porque o sujeito está na terceira pessoa do plural? Olha, a resposta também pode estar aqui. Ó. Se você ler, você vai entender. E também assistindo o vídeo, você vai entender se é a terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Vamos para 4. A 4 também, ele está pedindo para você ver qual que é a forma correta do verbo. Nessa frase aqui, ó. Your eyes see or sees the pictures. Then your brain tells you what they are. A frase significa: os seus olhos veem a pintura. Então, o seu cérebro diz para você o que eles estão vendo. Tá? Aí ele quer saber se a forma correta é see ou sees, e se a forma correta desse verbo aqui é tell ou tells. O que nós temos que observar? Aquela explicação que eu dei. Quando se trata da... Vamos lá de novo. Vamos colocar as pessoas aqui. As pessoas são I... Vou colocar de vermelho para vocês enxergarem melhor. As pessoas são I, you, she, he, it. They, you de novo. As pessoas que são as terceiras pessoas do... Ixi, não muda só uma coisa. Não tem problema. Então, vou separar aqui. Para vocês verem. Essa pessoa aqui é a primeira pessoa do
singular, que é eu. Então, eu sempre, quando o verbo a seguir, vamos colocar outro verbo. Work, que é trabalhar. O verbo a seguir vai ou não vai S no final? Não vai S, porque é a primeira pessoa do singular. Essa aqui, ó, a segunda pessoa, que é você, work. Vai ou não vai S? Não vai S, porque é a segunda pessoa. Agora, as terceiras pessoas do singular, work, vai S, tá? As, they, you, we são as pessoas do plural, não vai S. Por incrível que pareça, porque a gente pensa, já que é plural, dá S no final, né? O verbo, igual em português, né? Quando é plural, vai S. Mas primeiro, a gente não está falando de substantivo, né? A gente está falando de verbo. E essa é uma regra no inglês, não é uma regra em português. Então, na regra em inglês, a primeira pessoa do singular não vai S, a segunda pessoa não vai S, as terceiras pessoas, she, he, it, vai S, e as pessoas do plural não vai S. Então, vai S aqui, ó. She, he, it. Mas, professora, está escrito, não está escrito nem she, nem he, nem it. Mas eu posso substituir. Por exemplo, ao invés de eu falar ela, she, eu posso falar um nome, eu posso falar Ana. Ana works. Posso falar o nome de menino. João. John, em inglês, né? John works. Tá? Eu posso falar um animal. Cat. Cat works. Então, sempre quando eu falar um nome ou o nome de um objeto, por exemplo, book. Book não é no singular? É um objeto. É o nome disso. Né? Eu posso falar tanto book works, como eu posso falar it works, tá? Eu posso falar pen works ou it, ele works. Mostrar, né? Ele trabalha, it works, tá bom? Então, aqui no caso, vamos voltar aqui para o exercício. O sujeito é a palavra eyes. O que significa eyes? Eyes significa olhos. Olha lá, vamos ver. Eye, sozinho é olho. E eyes, olhos. Olhos, eu falo ele ou falo eles? Quando eu falo dos olhos? Falo eles. Se a gente for ver a regrinha, o eles corresponde a they. They não usa S no final. Então, é se. O verbo não vai com S no final. Porque a palavra está no plural. E eu estou falando igual está escrito aqui, ó. Aqui já está explicando, ó. Your eyes. Plural. Terceira pessoa do plural. E your brain é it. Isso corresponde a it, que é o que eu vou falar agora. Brain em inglês, se for ver lá no Google Tradutor, vamos ver o que significa. Brain. Brain significa cérebro. Tá no plural? Não. Então eu posso falar ele. Ele, o cérebro, ele. Ele trabalha. Ele faz alguma coisa. Então eu posso substituir pela palavra it. Se eu substituir pela palavra it, é a terceira pessoa do singular. Então logo o verbo vai com S. Tells. Tá bom?
Se vocês não conseguirem fazer, deixa em branco, tá? Vamos para a quinta pergunta. Nessa quinta pergunta está escrito assim, ó, preencha os ícones com as estrelas, com a forma verbal, quer dizer, preencha o ícone que está com estrelinha. Então, tem uma estrelinha aqui, tem outra estrelinha aqui. Vocês vão ter que preencher com alguma palavra, com a forma verbal correta que está entre os parênteses, para completar o texto abaixo. Use o presente simples. Se necessário, vá para a página 186 para rever o presente simples. Então, nessa página aqui, a 186, tem o conceito do que é o presente simples. Quem tiver em dúvida, quiser ir lá dar uma lida na explicação, pode ir, tá bom? Então, o que vocês vão ter que observar? A única coisa que vocês vão ter que observar se a palavra antes do verbo, ela está no plural ou está no singular. Se ela está no singular, eu tenho que colocar o S no final, porque se trata ou do she, que é ela, ou he, que é it, para pessoas, ou it, que é uma coisa, um animal. Agora, se for mais de uma, é they, eles ou elas, tanto para coisas, animais, pessoas. Aí eu tenho, não preciso colocar o S no final do verbo. Então, por exemplo, aqui, the parties. Então, vamos lá. Your body is made of many different parts. Which part has an important job to do? The parties. Vamos lá ver o que significa parties. Se eu for colocar aqui no Google Tradutor, parties. Peças, está no plural. Então, eu tenho que falar peças significa elas, né? Elas, as peças. Então, ela é da terceira, essa explicação aqui, ó, ela é a terceira pessoa do singular ou é a terceira pessoa do plural? É a terceira pessoa do plural, então não precisa de S. Se ela fosse a terceira pessoa do singular, ia precisar de S, tá? Então, work, sem S. E assim por diante, você vai vendo sempre a pessoa que está antes do verbo. Se essa pessoa for no singular, vai precisar de S no final do verbo. Se ela estiver no plural, por exemplo, aqui parties, que é peças, você não precisa colocar S no verbo. É só para colocar ou não colocar verbo nesses verbos que estão entre parênteses, tá bom? Vamos para a sexta. Por que o presente simples é usado no texto do exercício 5? Por que será que a gente usa? Ele quer saber. De novo, é a mesma pergunta que a gente já respondeu lá na outra. Por que nós usamos o presente simples? Para falar de fatos ou para falar de preferências? Ou é A ou é B, tá? Número 7, leia o texto do exercício 5 novamente e observe os verbos no presente simples. Então, copie a tabela abaixo no caderno e preencha cada ícone, que são as estrelinhas, com a resposta apropriada. Ó, essa daqui é muito legal, porque ela vai mostrar essa coisa do S que eu expliquei para vocês. Ele está falando aqui, ó, que tem uma regra. Dentro da regra do S tem outra regra. Qual que regra é essa? Ele está falando que os verbos na terceira pessoa, quando a regra é colocar o S. Então, control vai ficar controls. Help vai ficar helps. E assim por diante. Aí você vai colocar, ó, takes, protects. Só que existem umas exceções. Quais são as exceções? Se os verbos terminam em O, S, Z, X, SH, CH, ao invés de colocar o S, eu vou colocar ES no final do verbo.
Por exemplo, aqui ó, no final ele dá um exemplo. Watch, que é assistir. Quando eu quero falar she, falo she watches, com S e S no final do verbo. Então, todos esses daqui vão ser colocados S no final do verbo. Do, does, go, goes, does, kiss, kisses, buzz, buzzes, e assim por diante, tá? E se o verbo termina em Y e antes dele tiver uma consoante, aí eu tiro o Y e coloco o IES. Ó, vamos ver o crying, que é chorar. Crying, antes do Y, tem uma consoante que é o R. Então, eu tiro o Y e fica cries. Tá? Study, tiro o Y e fica IES no final do verbo. Nesse caso, sempre quando tiver o she, o he ou it. Lembre-se disso. Se for o I, a palavra I cry, não precisa entrar nessa regra. Agora, se for she cries, aí precisa entrar nessa regra. Tá bom? Ah, ele está pedindo aqui para você ver qual que é a exceção. O have. Já vou falar para vocês. O have é uma exceção porque ele não precisa nem colocar S, nem colocar ES e nem colocar IS no final desse verbo, que é o verbo ter, tá? Para você colocar ele na terceira pessoa do singular, você tem que colocar outra palavra, que é a palavra... Deixa eu pôr aqui, vou escrever aqui para vocês. Has, tá? Então eu falo she has, opa, she has, we have e it has. Tá? Lembrando que sempre quando tiver o she e it, eu vou usar uma dessas regras, colocar o S, colocar ES ou colocar IES no final do verbo. E se tratar do verbo have, a regra é essa daqui, eu uso has, tá bom? Vamos para o exercício 8. O exercício 8 é a mesma coisa, você vai ter que preencher essas lacunas que está com estrelinhas, com os verbos que estão no parênteses, que é o verbo last, circulate, have, que eu acabei de falar, e bloom. Tá? Como que eles ficam no presente? Então, vocês vão ter que observar a mesma coisa. Se for a terceira pessoa do plural, não entra nessa regra aqui que a gente acabou de ver. Se for as terceiras pessoas do singular, she, it, aí entra nessa regra, tá? E ao final, ele está pedindo para vocês lerem o quadrinho e responderem essas questões. O quadrinho diz assim: He doesn't care about my brain. He just loves me for my graphics. Ele não se importa com o meu cérebro. Ele apenas me ama pelos meus gráficos. Então aqui a gente tem um exemplo bem legal que é loves. E olha aqui, ó, ele usando a regra. He loves. Não é he love sem o S. É he loves. Por causa daquela regrinha que a gente acabou de ver, tá? Aí, ele está perguntando o quadrinho mostra uma conversa entre two computers, a computer e a scientist. Quem está conversando? Two computers, or a computer and a scientist. B.
De acordo com o computador, o cientista é interessado nele por quê? Por que o cientista é interessado no computador? Por causa do brain ou por causa do graphics? Essa tá bem fácil. Aí ele pega uma frase aqui. He just loves me for my graphics. O tempo presente simples é usado para falar. Por que ele usou loves? Quer dizer, esse tempo no presente. Para falar de um affect ou a preference. Um fato ou uma preferência. To form negative sentences in the present simple tense when to subject he, is. Aqui ele está explicando novamente o que eu acabei de explicar para vocês. Que, não, aqui ele está falando sobre as sentenças negativas, né, no presente. Quando nós temos o negativo, quando a gente quer falar não, a pessoa não fez alguma coisa em inglês no presente, quando tem o he, o she e o it, qual dessas fórmulas que eu uso? Doesn't mais os verbos no infinitivo ou os verbos no infinitivo mais doesn't. Então, como que tá aqui? Você vai observar aqui para poder responder essa última questão, tá bom? E aqui, ó, observe que ele falou que doesn't significa does mais not. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente. Pode até chutar, se vocês quiserem. E daí eu vou explicar mais para frente para vocês essa regra, tá bom? Espero que tenham entendido. Tá um pouquinho mais difícil essa atividade, mas na próxima atividade eu vou dar uma atividade mais fácil. Não vou mais, na próxima eu vou alternar. Um dia eu vou dar, uma semana eu vou dar uma atividade de livro, uma semana eu vou dar uma atividade mais fácil para vocês, tá bom? Para não ficar só coisa difícil. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, pode escrever para mim. E daí a gente conversa pelo chat, tá bom? Um beijo, um ótimo feriado para vocês. E essa semana não vai ter inglês, porque como vai ser feriado, então não vai ter inglês, tá bom? Um beijo.